bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira, junto com vocês, por uma vida com mais propósito e mais amor. Vamos conversar hoje no nosso episódio sobre frequência de vida. E para você que está chegando para o podcast recentemente, tem vários episódios, mais de 30 já disponíveis, sempre falando sobre rotas de pensamento, caminho, construção de realidade e de como o teu fluxo de pensamento coloca a tua vida para acontecer. Quando você começa a ter mais consciência desse processo, você entende que a materialização da sua vida vem a partir de como você pensa e percebe a sua vida. E isso vai responder diretamente o que você vai encontrar na sua realidade. E eu também tenho me dedicado a construir um conhecimento digital que você pode sim acessar cursos, aulas, para ter um pouco mais de conteúdo e aplicar esses exercícios na sua vida. Então você que chega aqui do podcast, essa é só a porta de entrada para um monte de coisas bacanas que já está pronto para você. Tem também uma lista de transmissão de reflexões diárias de bom dia. Muita gente migra do podcast para lá. É só mandar quero receber o meu bom dia para o 011 97 291 8080 e você passa a receber cada dia uma reflexão para o seu dia poder ficar ainda mais incrível. É muito bom a gente poder somar junto e refletir junto, e eu percebo quanto isso vai ampliando, movimentando a nossa vida, porque a gente às vezes esquece da gente e esquece do que fazer para a gente ter uma vida melhor do jeito que você gostaria de viver, e vai caindo no automático. Hoje mesmo eu tive num programa na Rede TV falando sobre sair do automático e poder estar presente na própria vida. E você vai caindo no automático de demanda de casa, afazeres, família, trabalho, e acaba se esquecendo de quem você é, do que você gostaria de viver, de sentir entusiasmo, de sentir bem. Acaba fazendo coisas, trocando coisas de lugar, como a apresentadora Jaque Stefano comentou no programa, um caso da pessoa que põe o controle remoto dentro do freezer. A gente está tão fora da gente que nem percebe as coisas que a gente acaba fazendo pra gente mesmo, ao invés de viver tanta coisa legal que já está aí disponível para você materializar na sua vida. Então vamos falar um pouco sobre frequência. Frequência, conexão, frequência de vida, tudo aquilo que você sente e vibra emite uma frequência. Nos estudos de neurociência já se comprova que a imagem ela é formada na mente e processada pelo cérebro a partir de uma informação. Então, a imagem ela é um processo de um repertório mental e processada pelo cérebro para traduzir em realidade aquilo que vemos, baseado no que você já traz com você como demanda da sua realidade. E o que é a frequência? A frequência é a informação dessa vibração que você emite. E isso pode mudar ao longo do dia diversas vezes, se assim você tiver essa consciência. Então você pode emitir uma frequência de amor, você pode emitir uma frequência de medo, você pode emitir uma frequência de insegurança. E essa frequência vai te conectar com os eventos na sua vida para a sua realidade e sendo materializada. Então vamos lá, vamos recordar um pouquinho de assuntos até que já foram falados no outro podcast. O pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. E tudo isso junto emite uma frequência.
O pensamento emite uma frequência, o sentimento emite uma frequência e os nossos resultados também são consequência dessa frequência que a gente emite. Cada ser humano, cada pessoa é uma pontinha de luz quântica, é um pontinho de luz. Um pontinho de luz com todas as possibilidades, que emitem todas as vibrações. Então, se eu sou todas as possibilidades e emito todas as vibrações, por que que eu me prendo muitas vezes em vibrar uma única frequência por tanto tempo que parece que eu fico vendo o mesmo filme da minha vida e ele não muda? Então, é como se a gente ficasse aprisionado em histórias dentro da nossa mente, histórias que a gente acredita ser a única verdade possível de se viver. E dentro dessa frequência é assim que você vai materializando o seu fluxo de pensamento, sentimento e realidade. E a partir do momento que tomamos consciência dessa informação, como que a gente pode mudar a nossa frequência de vida? A nossa frequência de vida, ela pode mudar a todo instante. Basta você ter consciência de que frequência você está emitindo. Quando você está bem, quando você está inteiro, você emite uma frequência de amor e de gratidão, que é a mesma frequência da criação da realidade positiva do universo. E você começa a criar situações e eventos na sua vida daquilo que você quer viver. Agora, por exemplo, se você fica vibrando na frequência do medo, o medo acaba afastando as coisas boas de você. O medo vai te unir a outra pessoa também pelo medo dela. E aí imagina que fica uma rede de medos unidas e não uma rede de pessoas, de situações, de eventos que vão ficando cada vez mais preso nesse bolsão de medo que cria uma realidade de prejuízo. E aí a gente começa com o hábito de colecionar prejuízo, de colecionar perdas, ao invés de se apropriar dos ganhos. Não colecione prejuízos, tenha consciência da frequência que você está materializando para a sua vida, para que você não precise colecionar prejuízos para você, para que você possa sim vibrar na frequência que você escolher. É como se a gente fosse uma emissora de rádio, mas nós somos emissoras de ondas de frequência eletromagnética, e você pudesse escolher em que estação você quer vibrar. Só que a gente acaba às vezes se perdendo, colocando os nossos sentimentos, escolhendo a estação de acordo com o que a gente vive fora da gente, ao invés de fazer o contrário, porque a realidade ela é criada a partir do sentimento e do pensamento. Então, a partir do que você sente é que o mundo de fora vai te convidar a viver algo, e não ao contrário. E o que a gente faz? A partir do que eu enxergo fora, eu busco uma estação de rádio, uma frequência dentro de mim. Então, se eu enxergo o medo, eu busco o medo. E aí eu fico retroalimentando esse medo e não saio disso. Enquanto a realidade ela é formada ao contrário. Primeiro eu sinto medo para depois ele vir do lado de fora. Então, quando eu olho algo do lado de fora da minha mente, da minha realidade, que eu não estou gostando do que está acontecendo, eu preciso mudar a frequência de dentro para fora. É de dentro para fora que a gente muda a realidade. A hora que você muda a frequência de dentro, do lado de fora da sua mente, você começa a construir um novo plano de realidade já acontecendo, quase que ao mesmo tempo. O mais difícil é sustentar a frequência que a gente quer sentir e viver a maior parte do tempo, quando a gente já está num padrão
tão automático de sobrevivência, de medo, de raiva, de anseio, e aí fica muito difícil sustentar, por exemplo, uma vibração de amor, uma vibração de gratidão, uma vibração de felicidade, porque você já está tão acostumado a sentir a dor e a perda que parece muito distante isso se tornar possível. E aí quando as coisas começam a ir bem, você se assusta. Quando você se sente bem, você se assusta. Por quê? Porque você não tem o hábito de sentir esse entusiasmo, essa felicidade a partir de você. Isso leva para um vazio de sentimentos, mesmo que a gente esteja falando de coisas boas. Porque é novo. E toda frequência nova, o corpo e o pensamento acabam estranhando, mesmo que seja bom. Então, esse treino de qual frequência de vida você está se conectando e como traduzir isso dentro da sua realidade. Eu produzi frequências de solfejo para o meu canal, junto com um produtor musical, no meu canal do YouTube, que tem o meu nome também, para deixar disponível para os ouvintes, para os pacientes, para as pessoas que estão seguindo o meu trabalho, poderem acessar e fazer uma mudança na frequência da realidade que elas vivem. As frequências de solfejo são frequências que vêm da história dos cantos gregorianos, são notas musicais que vibram e levam uma vibração diretamente para as nossas células, levando para um quadro de saúde, de ressignificação, de cura, de melhora da dor, de regeneração do DNA, melhora do medo. São sons que ajudam as nossas células a emitirem uma frequência diferente, para uma vibração diferente e uma realização diferente. Então, elas ajudam esse processo de ganhar musculatura emocional para mudança de frequência que a gente sozinho às vezes tem dificuldade de fazer. Então, é uma das ferramentas. Outra coisa para mudar a sua frequência é, às vezes, até você assistir um filme, uma série bem engraçada ou bobo, sem muito conteúdo, sem ter que pensar muito, aquilo acaba extravasando um pouco e te trazendo para um outro estado de consciência e frequência. Eu ainda acredito que a conexão com a natureza é o melhor caminho. Pisar descalço na grama, ficar perto da natureza, sentar, respirar, abraçar uma árvore, são caminhos também que vão mudando a nossa frequência. Então são hábitos para a gente inserindo na nossa realidade. Esse é o nosso podcast de hoje sobre frequência de vida, para que você possa fazer uma caminhada pela sua vibração, na sua vida, que seja no último mês, não precisa ir muito longe de olhar os últimos anos, porque a gente muda quem a gente é a cada fase, nem as nossas células são as mesmas do mês passado, praticamente, quanto mais quem a gente está. Então que você possa olhar no seu último mês as frequências de vida que você se conectou e como você buscar ganhar musculatura emocional para sentir e criar cada vez mais a frequência do que você quer viver para a sua vida. E assim a gente vai somando junto. Espero o feedback de vocês, troca, sugestão de temas aí para o podcast. Meu Instagram, @VanessaMoreiraOficial. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio.